Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. SOS CBF. Os clubes da Série B bateram na porta e a federação, ou melhor, a Confederação Brasileira de Futebol, deu as mãos, Cássio. E, como era de se esperar, você mesmo já tinha dito aqui no programa que o final seria esse, algo que a CBF todos os anos sempre garantiu aos clubes da Série B, colocou em xeque e fez com que todos se desesperassem, precisassem transformar isso em um pedido quase que de vida ou morte, e aí a toda poderosa CBF deu as mãos e sai como herói nesse impasse, nesse imbróglio que ameaçava financeiramente os clubes. A gente está falando de um valor que é significativo de custeio do campeonato. O que significa custeio do campeonato? Valor com as passagens aéreas, transportes internos, hospedagem, alimentação, absolutamente tudo que é gasto nos deslocamentos dos clubes para as 19 partidas fora de casa, além de taxas de arbitragem, toda a questão burocrática do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. A CBF vai arcar com tudo isso. O valor gira em torno de 3 milhões, mas na prática, se os clubes ficassem com essa bronca para administrar, sairia muito mais. Fica 3 milhões para a CBF, que tem acordos comerciais com companhias aéreas, com hotéis, e aí ela vai negociando valores. Afinal, você fechar 380 jogos na temporada é diferente de um clube que pode fechar 19. Na verdade, fecha muito mais, até para as companhias aéreas, porque numa dessa, pense assim, se a companhia aérea não fechasse com a CBF, elas, beleza, o meu torneio sub-20 agora vai contra a companhia. Meu torneio, Exatamente. então, assim, tanto alguns anos atrás era com a Gol, que até tinha até um caso clássico do Santa Cruz que foi jogar aí de vez em quando até gerava um problema. O jogo foi em Isso. Sergipe, tinha voo Recife-Aracaju, mas Mas não a Gol tinha. não tinha. Aí tinha que ir É. para São Paulo, para de São Paulo, gerava Então, esse tipo de coisa. todo esse custeio a CBF arca, tá? Vai pagar e vai garantir aos clubes, mas com exigências. Então, Cássio, queria que você trouxesse agora um resumo do que a gente viu nesse programa de apoio à reestruturação financeira para clubes da Série B. Uma novidade que a CBF empacotou agora nesse formato, mas que vai resultar em exigências de boa administração para os clubes. O PARF-B, PARF-B. Será que vai querer o PARF-A, o O PAF A é PARF... difícil, mas um PAF C O e um PARF PAF D são dá, bem né? possíveis. O PARF-A é mais chato, viu, pra Isso. resolver. Fred, sobre a logística, como a gente já falou algumas vezes, ela é de cerca de 3 milhões de reais por time, certo? Esse acordo aí tinha sido já... Náutico e São Bernardo, que fizeram aquele acordo intermediado pela CBF, que fechou com a Globo, foi de cerca de 18 milhões de reais, sendo 14 milhões e 900 mil reais de cota fixa e 3 milhões do custeio, da logística, né? Sim. Que tem a arbitragem, porque não é só o do time, tem a arbitragem, tem a alimentação, a hospedagem, o traslado, enfim. Então ali a CBF já tinha se comprometido. O que ela fez hoje vai se comprometer também com os outros 18, certo? Perfeito. Ou seja, no primeiro momento ela tinha colocado 6 milhões, porque os 14,9 é da Globo. Sim. Mas ela tinha se comprometido com 6 milhões, 3 para o São Bernardo e 3 para o Náutico. Nessa tarde, ela se comprometeu com mais 54 milhões, que é o valor dos outros 18. Ou seja, a logística dos clubes na segunda divisão ela é de 60 milhões de reais. Esse é o custo de fazer 380 partidas rodando o Brasil todo e tal. E para isso, ela, como o Fred falou, ela empacotou algo que ela já fazia.
Veja, eu vou dar um exemplo aqui, não sei se vai ser o melhor exemplo do mundo, não. Isso aqui é mais ou menos as companhias aéreas cobrando pela bagagem. A bagagem sempre fez parte ali, só que ela sempre fazia parte da passagem. Aí foi retirada a passagem e passou a ser um serviço diferenciado, não é? Sim. Nesse caso, a CBF, há alguns anos, não foi a vida toda não, mas há alguns anos, que eu já não sei nem precisar de cabeça, Fred, ela já fazia parte das divisões de acesso, tá? Isso fazia parte. A partir de agora, ela colocou isso como algo que... Detalhe, eu só quis dar um exemplo assim, a explicação ela tem até um ponto interessante. Ela sempre custeou. Só que agora ela vai exigir uma contrapartida para esse custeio. E não é contrapartida financeira, não é um voto, não é o clube financeiro no sentido do clube devolver mais para frente, não é nada disso. É o clube se provar para a CBF como organizado, Responsável. responsável. E nesse caso, vou ler alguns trechos do jeito que a CBF colocou, tá? Porque a gente tá fazendo esse vídeo aqui, ela colocou uma nota, como o Fred colocou esse trecho aí. A partir desta temporada, a manutenção desse benefício, o PARF, né? Esse benefício estará estritamente condicionado ao cumprimento de uma série de requisitos que fazem parte do arcabouço do sistema de sustentabilidade financeira, que é o Fair Play, que a CBF divulgou há Sim. pouco tempo. E demandado como contrapartida de colaboração e transparência dos clubes. É o que eu falei aqui, não é financeiro, é uma contrapartida de, como você falou, de responsabilidade. Além de regras gerais do sistema, os participantes, os 20 clubes, né, eles deverão observar novos indicadores específicos de desempenho e conformidade, focados em solvência, modernização de gestão e transparência. O detalhamento técnico desses indicadores será apresentado em regulamento próprio a ser divulgado pela CBF até o final de fevereiro. Então, assim, por mais que você faça uma ideia, o próprio texto, isso vai ser de forma mais metódica. E o último ponto é o seguinte: a adesão é facultativa. Você pode não ter... veja, eu estou numa situação muito difícil, eu não vou conseguir me sustentar. A Ponte Preta, por exemplo, é uma situação muito difícil, o esporte está assim, tentando pagar seus salários, enfim, são escalas diferentes, mas todo mundo com situação difícil. Se você aderir ao programa, a fiscalização será contínua ao longo de todo o campeonato, ou seja, até 28 de novembro, né, que a gente fez um vídeo mais cedo, que seria a data do Isso. playoff. Caso a agência reguladora, porque agora existe uma agência reguladora, tá? Que é a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, a ANRESF. O monitoramento dos indicadores e auditoria das informações será feita por essa agência, instituição independente que foi criada pela CBF justamente para o Fair Play. Essa fiscalização ela será ao longo do ano, e caso essa agência identifique o descumprimento dos requisitos, que a gente vai saber até fevereiro, né? Ou seja, gestão, governança e gestão e governança, o clube estará sujeito à exclusão do programa. Não perde ponto, não tem nada disso, mas perde, como o Fred falou, 3 milhões, o que na prática não são apenas 3 milhões. Perde um valor que você vai ter que negociar. Veja, é um problemaço, tá ligado? Que o cara Eu arruma. recebi uma informação, Cássio, não confirmada, tá? Mas que a CBF teria dito o seguinte: se no final do ano vai fazer uma avaliação do que foi investigado mês a mês nos clubes. Se a avaliação for de que aquele clube não cumpriu a meta de responsabilidade, os 3 milhões que a CBF vai garantir como custeio, eles se tornariam uma dívida do clube, a ser descontada em pagamentos futuros. Por exemplo, cotas de Copa do Brasil. Nesse momento, a CBF garante os 3 milhões e se o clube fechar o ano e for Eu aprovado imagino nessas que isso contas, seja proporcional. possivelmente. Porque assim, não vai. Vamos supor, o cara foi de janeiro, no caso, de fevereiro até outubro, ok. E se atrasar o mês, possivelmente ele vai ser aprovado, vai entender que foi um fluxo de caixa. Mas, Não vai ser uma até porque o texto deixa que vai ser ao longo do ano, né? não vai ser algo absolutamente frio e Não, eu tô punitivo. dizendo Opa, que o cara- atrasou, está Tô fora. dizendo que o cara pensa, pô, Não, você atrasou o último, tô devendo Por 3 isso que eu milhões pra falei que CBF. vai ser feita uma análise Isso. final e vai dizer assim, ó, esse clube aqui se comportou bem, pagou durante 6 meses, atrasou mas tem um plano já de pagamento fechado com seus jogadores. No final das contas, eu acho que, exceto colapsos financeiros absolutos, que hoje só a Ponte Preta vive, por mais que os 20 clubes estejam passando por dificuldades severas, eu diria que colapso absoluto só a Ponte Preta. Tá?
Você vê, o Sport já pagou suas contas, que é outro que estaria flertando com o colapso. O Fortaleza tem muitos problemas, mas vem fazendo suas vendas. Então, eu acho, Cássio, que há um caminho para que 19 ou 20 clubes consigam, no final, dizer: ó, a gente fez a nossa parte. E é importante tentar fazer, né? Fred, e assim, que não seja só. A gente tá em fevereiro já, né? Assim, mas até sair esse documento, até porque esse documento isso foi aprovado hoje, assim, vai ter que essa regulação vai ser, obviamente, vai ser colocada no papel, mas que não vire um mecanismo para clubes virarem credores. Por exemplo, eu penso aqui em Pernambuco. A Federação Pernambucana, ela já tem 22 milhões de reais com os filiados, obviamente, Náutico e Santos Sport, eles fazem a maior parte disso aí, mas com todos os seus filiados, e isso, com o tempo, isso vira um problema, porque você não consegue ir nunca contra, porque você é credor, né? Toda a gente fala, pô, os clubes sempre ali estão alinhados junto da federação. É óbvio que são, eles são devedores da Federação Pernambucana e a federação nunca cobra. Aí, de repente, vai ter aí daqui a alguns anos vai ser essa mesma relação com a CBF. Aí é demais, né? Aí daqui a pouco vai ser com outras, com outra, e com outra, e com outra. Enfim, que seja um custeio da competição, que seja esse mecanismo mais do que levar essa preocupação, Fred, que isso seja. Detalhe, se tiver, como você falou, se tiver no colapso, beleza, você entra nesse cenário. Mas que seja simplesmente um formato de, de uma contrapartida ok, aceitável, dentro do jogo. E não apenas um mecanismo para transformar clube em devedor também, né? Cássio, Porque assim. Porque, veja, eu tô dizendo que eu acho correto isso aí. Mas a CBF, por exemplo, ela tem dinheiro suficiente para bancar todo. Se quisesse, a gente até falou isso uma vez. Se ela quisesse bancar a quinta divisão, ó, criou a Série E, continuaria tendo receita suficiente para bancar e cá para nós. É para isso que a CBF existe, assim como a Federação Pernambucana e a Cearense, Baiana, qualquer um, enfim. Ela não existe para acumular capital, não. Ela existe para promover o esporte da área dela, no caso a pernambucana, dos clubes de Pernambuco, a da CBF e a do futebol brasileiro. Isso é um tanto óbvio, né? Para ficar, a CBF tem 1 bilhão. Meu irmão, dane-se. Assim, não é para ter. Tipo, SAF agora é para gerar lucro de clube. totalmente. Mas os clubes clássicos, a associação sem fim lucrativo, não é para ficar. O capital que você junta é para montar um time melhor e continuar ganhando o campeonato, Cássio, disputando o campeonato. eu acabei de trazer uma informação que eu tinha recebido aqui via WhatsApp, mas, coincidentemente, o site Máquina do Esporte traz uma matéria sobre esse programa, sobre esse incentivo da CBF, e no texto do Máquina do Esporte, deixa eu ver se tem assinatura, Eric Betting, tá? Acho que é o proprietário, né? Exatamente. Ele confirma exatamente o que eu falei. Segundo confirmou a reportagem da Máquina do Esporte, o benefício concedido aos clubes será convertido em dívida contraída pelas agremiações, caso as regras não sejam cumpridas. Assim, ao invés de ser abatido o valor de cerca de 3 milhões, os clubes passarão a contabilizar isso como dívida à CBF. E esse conteúdo do Máquina do Esporte, ele segue numa transição que é importante que a gente faça essa transição nesse vídeo também. Essa questão aqui, CBF, programa de reestruturação, custeio, está explicada, está garantida. Ponto. Virou uma página. A segunda página que a gente traz aqui, eu vou utilizar como base de conteúdo uma reportagem da Máquina do Esporte, assinada pelo mesmo Eric Betting, um dia antes do Conselho Técnico. A gente já vinha debatendo essa questão da guerra das cotas, a FFU enfraquecida depois da chegada da Globo, né, que fechou com o Náutico, que fechou com São Bernardo, pagando mais do que os clubes da FFU. Mas existe um outro ponto fundamental, que é o que o Máquina do Esporte chama de o fator Fortaleza. E a gente já tinha citado, e eu vou ler. A gente vai ter alguns trechos na tela, mas antes desses trechos que estão na tela, eu vou ler 2 parágrafos que fazem uma introdução importante. O primeiro deles é o seguinte: a Máquina do Esporte teve acesso ao Memorando de Entendimentos, um documento chamado MOU, tá? Que foi assinado no dia 18 de outubro de 2024, pelos times que faziam parte da LFU, hoje FFU. No entanto,
Não sei exatamente a ordem dos fatores, se isso foi colocado pós-assinatura, com assinatura, se passou despercebido. O texto não deixa isso claro e a gente não conseguiu apuração para chegar nesse nível de detalhamento. Mas, no texto de Eric Betting, ele fala o seguinte: a descoberta dessa desigualdade na divisão das receitas só veio à tona no começo desse ano, de quando já estava definido o rebaixamento do Fortaleza. No MOU, assinado pelos clubes, foi criada uma divisão em 3 diferentes grupos dos times que fazem parte da FFU, quando estão jogando a Série B. E nessa divisão, o valor a ser pago referente à comercialização das placas de publicidade estática está dividido em 3 blocos distintos de clubes. Tá? Essa disparidade irritou dirigentes. Alguns deles não estavam em seus clubes quando esse documento foi assinado. E agora, nos bastidores, há um questionamento grande sobre a conduta de Marcelo Paes, que era, ao mesmo tempo, presidente da LFU e CEO do Fortaleza, quando esse documento foi criado. E isso, Fred tá lendo uma matéria dentro de um bastidor que existe esse cenário. Eu só deixo assim uma coisa que até agora eu tô. Como é que, num acordo onde todo mundo, num memorando que todo mundo teve acesso a alguma coisa, como é que, mesmo que fossem outros dirigentes, vou dar um exemplo aqui. O Sport era Yuri Romão e agora é Isso. Matheus Sotomayor. Ou seja, esse documento foi. Assim, como é que ele não sabia? Assim, eu só quero entender essa parte. Eu acho improvável que não soubessem. Sabe o que é que eu acho que é o ponto central, Cássio? Não é o esporte. Não, eu tô. Não, É veja, o é o Ceará. Ceará, Pronto, é o que Ceará. tem o mesmo É o mesmo presidente. presidente. Como é que não sabia? Como é que João Paulo, primeiro, aceitou e segundo, Porque aceitou. não sabemos. Veja só, é o que eu falei, não há uma lógica muito clara. Então, quando eu tô dizendo isso, essa provocação assim, é porque tem alguma pedra, alguma peça faltando. Tem algo que está faltando. Perfeito. Porque- Tem uma peça faltando. Porque assim, você vai. Veja, são os pontos, assim, os pontos pro Fortaleza, desse caso. Eu não consigo achar que os outros não sabiam. Eu não consigo. Tá assinado. Tá assinado, eu não vejo sentido. Do outro lado, mesmo com alguns casos que trocaram, mas no caso do Ceará, que não trocou, Eu acho o Ceará o time ideal pra gente tentar descobrir porque isso. o presidente é o mesmo. Assim, é meio surreal que ele tenha topado um contrato que um ganha 28 e outro ganha 4. Chega a ser Isso. assim. Mas aparentemente topou, né? Exatamente. E agora a gente vem para esse trecho que está na tela, certo? Puxar o texto na tela para que a gente possa ler em maior destaque. Segundo apurou a reportagem, o questionamento é sobre, além da disparidade financeira, a inexistência de critérios claros para definir por que os times estão divididos nesses grupos. Quais são os grupos? A1, Inter, Fluminense e Vasco. A2, Atlético Paranaense e Fortaleza. A3, todos os outros times da FFU, exceto Botafogo, Corinthians e Cruzeiro, Tinha um acordo que já com a tinham Brax. previamente acordos com a Brax. Porque isso aqui é. Como já ficou. Isso aqui não é a transmissão. Ou seja, o cara pode negociar sozinho dentro dessa forma. O Corinthians, por exemplo, o Corinthians, nesse meio tempo, ele já era da própria Libra, né? Ele ainda muda Isso. de liga, tem toda uma relação diferente aí. Veja como é importante aqui, tá, Cássio? Desculpem. O documento determina que a referência para estipular os valores repassados aos clubes são os times do bloco A3. Eles são a referência. A partir do que eles recebem, os times do bloco A2 recebem 1,71 vezes a mais. Ou seja, se o Ceará assinar um contrato de 10 milhões, o Fortaleza recebe 17 milhões. Para ficar mais claro. Isso. O Inter, o Fluminense e o Vasco recebem 26 milhões. De acordo com esse documento, a conta é a partir dos de baixo. Repito, o Ceará fechou por 10, o Fortaleza recebe 17, o Inter, o Fluminense e o Vasco recebem 26 milhões. Isso por esse papel, né? Pelo que está no documento. Ok. É o que se fala, papel aceita tudo. Mas, para além Tem disso, essa piada. o memorando determina uma proteção apenas aos times do bloco A1 e A2. Eles mantêm o valor pago por eles na Série A, mesmo em caso de rebaixamento. Ou seja, se criou uma cláusula para quedas para 5 clubes: Inter, Fluminense, Vasco, Atlético Paranaense e Fortaleza. Esses times viraram
os protegidos da FF1. Detalhe, o Atlético cai. Isso. É naquele mesmo ano, né? Não, o Atlético cai. Ele isso, e joga a 25 na B. E recebeu esse dinheiro. E recebeu esse dinheiro. Tá? Assim, eles não perdem E receita. o Coritiba recebeu 4. E eles não perdem receita com placa de publicidade. A matéria segue, tá? Detalhando. Um novo quadro aqui para a gente aproximar. A máquina do esporte teve acesso às propostas enviadas aos times do bloco A3 que disputaram a Série B em 2025. No caso, o Curitiba, o Goiás. A empresa estabelece valores a serem pagos pela comercialização das placas de publicidade. Essa faixa de times recebe 3.750.000 pela sessão em 2025 e 4,1 milhões para 2026, certo? Isso foi acordado pelos times que estavam na Série B ano passado. Ou seja, os que caíram não fecharam esse acordo. Esse acordo foi assinado com os que estavam. Os blocos da A3 disputaram a Série B ano passado. Já na Série A, seriam 18.600.000 ano passado, ou seja, o Atlético Paranaense ganhou 18.600 e 19 milhões esse ano. Como o Fortaleza está no grupo A2, receberá o valor referente ao que negou-se na Série A 2025. No caso da equipe cearense, esse montante é de 25 milhões, porque você pega os 18 e multiplica por 1,7. Você pega os 18, porque aquilo é do time A3. O Mirassol, 18. Tá? O Fortaleza, 18 vezes 1,7. E detalhe que esse número está presente, inclusive, no orçamento do Fortaleza. Não é um número secreto, Isso não é secreto. Tá, Fortaleza... você abre, a gente já trouxe aqui, você abre o orçamento do Fortaleza, tá lá, placas, publicidade, tá até um pouco menos, tá 22 milhões de reais. Isso. O montante, mas é um número que se aproxima cerca de 25 milhões. Isso fará com que o clube tenha quase 6 vezes mais de faturamento com as placas de publicidade que os outros times. Por esse cenário aqui, o Fortaleza receberá 25 e os demais 4.100.000 reais, tá? Ou seja, Cássio, quem foi mais longe para explicar essa situação foi a Máquina do Esporte, tá? O site Máquina do O Esporte. site Máquina do Esporte foi que conseguiu ir mais longe para detalhar esse cenário. Aí a gente vai para o que a gente tenta apurar. E aí eu posso dizer que não está sendo fácil apurar esse conteúdo, porque, entre outras coisas, os clubes estão se sentindo muito pouco informados. O que ele relata aqui... Essa é a parte que realmente eu acho que não desce, velho. Assim, eu não acho que numa época que tava todo mundo com tantos contratos, com tantos milhões envolvidos assim, que os clubes estejam mal informados. Assim, veja, eu até entendo que isso seja a realidade. Eu tô dizendo assim, o que eu tô querendo dizer, Fred, que eu acho inaceitável, pronto. Que dentro de uma lógica dessa, como é que você não tem consciência disso aí? A galera, meu irmão, aparentemente as pessoas assinaram. As pessoas assinaram, não fizeram contas assim, dentro mesmo tendo 10, 15 pessoas cada clube capacitadas para fazer uma conta básica assim, mas aparentemente passou. E aí, meu irmão? Alguém. Isso até lembrando que esses contratos são de 5 anos, né? Ou seja, eles vão de 25 até 2029. E assim. Eu realmente, assim, até que mostra assim que foi caso a caso. Porque não tá parecendo isso, tá parecendo simplesmente que as pessoas receberam, cada um pegou o seu e seguiu a vida e não olhou pro lado. A gente vai continuar... E aí talvez seja um erro grave. A gente vai continuar tentando apurar, saber se houve algo de gaveta, se houve algo realmente depois das assinaturas, se houve... Veja, se fosse isso aí teria uma irregularidade. E aí seria um escândalo até dobrado. Exatamente, a gente não sabe. Dentro do que se apresenta até aqui, eu acho que teve um bocado, com todo respeito, um bocado de besta dentro Repito, dessa negociação. Mas que foi uma negociação. Para mim, a melhor pessoa para esclarecer isso chama-se João Paulo, presidente do Ceará. Tá? Ele era o presidente do Ceará nesse momento, continua sendo hoje, e é meio surreal que ele aceite isso. Qualquer outro... 7 vezes menos, pô. Vamos voltar para o exemplo de Yuri Romão. Tá? Então, presidente do Esporte. Esse provavelmente... Extremamente ligado a Marcelo Paes, né? Tratava Marcelo Paes até com uma certa reverência. Não me surpreenderia que o Yuri Romão aceitasse um agrado aí a Marcelo Paes. Não, nem agrado. Porque não é agrado. Ele poderia aceitar achando que
Que realmente é 4 mas milhões. pra agradar, Marcelo Paes, eu acho que é uma forma de agradar, de não criar um bloqueio, dizer, ó, não vou assinar isso aqui não. Esquece Yuri. Vamos focar no Ceará. Eu acho que João Paulo é quem pode dar o melhor detalhamento. Mas o que E é o que, próprio Coritiba? Como é que o Coritiba, assim, nesse... mas o que é que a gente tem até aqui? Não sou só eu apurando, eu vou juntar aqui a apuração de 2 pessoas, tá? E aí, Cássio, eu vou trazer o que eu consegui apurar. Conversei com o Atos, que também tentou fazer apuração nesse sentido. Atos conhece algumas pessoas muito ligadas a essa questão de mercado. E o que eu Insider. posso dizer é que há um sentimento de indignação. Mais do que indignação, insatisfação. E aqui eu já não estou falando só desse fator Fortaleza, não. Já estou falando da questão quanto cada clube vai receber pela cota de TV, independentemente se o Fortaleza vai receber 25. Não querem receber 4. Na Série B, a placa, ela tá rendendo mais do que a cota de transmissão. Tá? Só pra Exatamente, ter... a do Fortaleza, muito mais. Então, há uma insatisfação grande quanto a isso, a essa soma de TV e placa, e agora com essa outra questão que foi a entrada da Globo, que fechou pelos 14 milhões e 900 com Náutico e São Bernardo. Eu sinceramente acho que se a FFU não chegar na equiparação desses 14,9, 15 milhões, Ou nem próximo, tu acha que tem que o que se fala hoje é que está em torno de 13 milhões, mas teria um desconto ficar aí, 12 e pouco. ficaria 12,500. Isso tu não... Mas eu quis dizer justamente isso. E se chegar nesse valor, tu acha que... Eu acho que se chegar em 15, acalma um pouco. Não. Isso é óbvio que acaba. Eu tô falando, se não avançar, Se não avançar, ficar nesses 12.400, 12 se não mil. avançar, Tendo agora, lembrando que tendo os 3 da CBF, ou seja, assim como a gente somou 15, 18 do Náutico, seria 15 com os 3 da CBF. 15,5 aí com os 3 da CBF, ou 16. Que seja. Agora, a pergunta que fica é: existem brechas para os clubes negociarem com a Globo? Por que essa é uma pergunta importante? Porque a Globo vai apresentar proposta para todo mundo. Tá? A Globo vai apresentar proposta. Não sei se para todo mundo, mas a Globo vai colocar sua Veja. proposta na mesa. Pra mim, assim, meio que desse bastão traz informação, o grupo Disney tem os direitos da TV aberta. Ao que parece, tem. Ao que parece, Isso tem. nunca foi tratado dessa forma. Nunca foi tratado dessa forma. Mas, veja, porque isso não era... É que eu tô falando. Não era pra ser um problema. Sim. O grupo Disney comprou TV fechada, comprou pay-per-view, que agora passa no Disney Plus, né? E Seria assim, o problema porque, em tese, se a Globo não oferecer para todos, se a Globo só oferecer para alguns, eles não podem negociar isoladamente. sim, mas é um problema completamente contornável, eu acho, aí dentro da liga. A questão é porque esse outro é diferente. Esse outro é o cara oferecendo a Globo, e se você for pra Globo, você tá descumprindo o contrato que você já tem. É muito diferente, na verdade. Então, assim, pelo visto, porque a gente sempre falou disso, não, tem alguma coisa que tá faltando. O grupo Disney tem sabe, a mesma lógica que a gente tá falando agora, de contrato e contrato. Aparentemente, uma parte dos dirigentes não tava com esse... com consciência disso, né? Mas porque essa é a lógica, Fred, de a Globo ser um problema. É você ter um outro contrato na frente. Exatamente, Cássio. Segunda-feira, pela manhã, teremos uma nova rodada de negociações, de reuniões entre os clubes, a FFU, e eu não sei como a Globo participa direta ou indiretamente disso. Veja. Porta fechada para a Globo não tem, tá? E ainda tem outro Até ponto. questões jurídicas já estão sendo consideradas. Tipo, pegar alguma brecha que tenha acontecido, que pode vir por essas placas, dependendo de como tiver Isso eu sido tava esse falando, mas processo. existem outras brechas também, veja. A competição tem que ir pra TV aberta. Sim, Ela não pode ser escondida. perfeito. E nesse caso, depois do ano passado, e tendo agora Ceará, tendo Fortaleza, o Sport, Náutico, o Goiás, ou seja, tendo... Mas os do Nordeste, os quatro que tem Nordeste chegaram tem muita uma audiência. audiência muito forte aqui, 2 praças assim, não acho muito aceitável dentro dessa lógica da liga, de só, bota ali na Rede TV pra cumprir tabela de novo. Esconde de novo. Esconde de novo ali na Rede TV, você cumpre a tabela, diz, tá na TV aberta.
Assim, eu acho Eu difícil. também acho. Eu acho muito difícil, na verdade, você ter justamente esses clubes, Cássio citou aqui, Sport, Náutico já não, porque já tá com a Globo, O mas Náutico já fechou, na verdade. Sport, Ceará e Fortaleza. E já fechou por um sentido. Porque Sport, Ceará e Fortaleza. Que a gente fez um programa aqui, o último clássico do Sport, deu 41,4 de pico de audiência no eu Recife. tive uma informação depois daquele vídeo. Evandro me ligou. Cara, Gostou mas muito, foi, não. eu vou dizer, não foi essa não. Gostou não, mas Gostou muito, não. ele certamente viu um corte. Não, Evandro Ele trabalha com corte. Evandro É TikToker. Evandro Só ver o cortezinho e pronto. é dos melhores para discutir. Porque começa discutindo, depois já se diverte. Conheço. Aí você começa no final. Evandro é o meu Em algum malvado favorito. em algum momento da conversa, geralmente é assim. Ele percebe que ele tá falando com um cara e diz, me passaram metade da história. Eu tô aqui, eu tô falando com um cara, tentando esculhambar o cara, e o cara tá certo. Assim, Ele passou 3 minutos me explicando o custeio. Aí eu perguntei, Evandro, tu viu o vídeo todo? Ele, não, pô, não vi todo não. Eu disse, Evandro, vê só, tudo isso a gente explicou. Mas continua, Cássio. quase, no Gold, o Sport foi dessa forma. Disparado, o time de maior audiência do Gold. Passa 4 campeonatos estaduais, acho que passa o Goiânia, assim, disparado. E era justamente na lógica, porque a gente tratou disso, e se fosse os próprios clubes comercializando? Será que a gente vai dessa lógica? Aí é assim, ó, possivelmente. E Evandro até me sinalizou que pode vir um caminho a partir daí para depois, né, dessa temporada, porque, como a gente citou, o contrato com a Globo só vai. Ele ficou sem falar contigo? Não. Então Na verdade, eu nunca falei muito com ele, não. A gente teve poucas conversas, só pessoalmente. Por telefone, eu acho que foi a primeira ou a segunda vez. Geralmente ele fala, aí se ficar falando contigo, mas se passar Não, logo depois já mandou mensagem sobre outra coisa. Pronto, Porque a ligação acabou caindo, eu disse, se quiser conversar depois, ele, não, tô falando sobre o Val, uma coisa assim. Ele já mandou outras mensagens. Mas enfim, segunda-feira, Cássio, nova rodada de reuniões, tá? Vamos ver para onde esse imbróglio vai. Se você, por um acaso, acho difícil que você tenha visto esse vídeo e ainda não tenha assistido essa criancinha aqui que está na tela, tá? Com todas as mudanças que aconteceram na Série B, adotando aí o formato da segunda divisão inglesa. Peraí mesmo, o campeão da B pega o Sunderland agora? Como é que é isso? Pega o Sunderland. Seria uma taça da porra. Viu? Que é Veja, a Série B, o campeão da Série B pega o campeão da Championship. grande jogo estamos criando aqui. Grande duelo. Seria um boa. Grande duelo. Seria não? Seria fantástico. Ia passar veja, no Mundial de Clubes a turma já tá em quanto? Já, o último foi o Corinthians, né? Pronto, ia ser mais ou menos esse tempo aí. Pra um daqui ganhar da Championship. Atenção, Beto Nacional aí, ó. Um jogo para promover na temporada que vem. O campeão da Championship contra o campeão da nova Championship Brasil. Não, que é essa Série B. Não, o nome dela é ótimo, Série B. De 2026, tá? Assista esse vídeo se você não tiver visto, porque pelo amor de Deus, tá? Ele não tava preparado pra esse card, não. Ele tá ali, ó. Hélio dos Anjos, Lucas Lima e o Sunderland, meu irmão. Aí tem ainda Vina, Fortaleza, Bareiro, Vina. E tem um atrás, mas não, acho que é a mesma foto, na verdade. Não, é a turma que levou o gol do tá. Sunderland. É isso, tá? Se você conheceu 45 minutos agora nesse vídeo, eu acho muito pouco provável, mas se conheceu, eu me chamo Fred Figueroa, estou aqui ao lado de Cássio Zirpoli. A gente grava programas assim, primeiro no formato áudio, desde que as nossas barbas ainda não eram brancas. A minha nem é tanto, né? A de Cássio já se foi aí. Se foi, não. Tá aqui. Oxi, já se foi. Mas, menino. A cor. Ó. É a luz. Segundo o Cássio, é a luz. Não, tô falando de cor, não. Tô falando de volume. Volume. Aqui, ó. Eu tô tranquilo. Volume só tenho na barba. O cabelo tá espaço. Com beleza, é branca, não tem problema nenhum. Quando eu tô desse lado aí é um problema, porque a franjinha só é pro lado. E aquele cara do Manchester, você nem se cortou o cabelo, meu irmão. Você fala assim, ó, tem que ganhar 5 vitórias. A barba chega aqui, pô. Se deixar. Não tem mistério, não. A direção desse vídeo é de João Trigueiro, nosso TikToker, tá? E a edição de Gabriel Costa. Só vê o corte também, né? Hã? Só vê o corte. Só vê o corte, só vê aqui, ó. Mas vai ter que ver todo. Tu chegasse a dizer isso, tu só viu o corte ali? Não, você viu o vídeo todo? Ele não, viu um pedaço, eu já imaginei. O pedaço é o corte. corte. Tá, o pedaço já é o corte. Porque o Instagram é obra de Caio Corte, tá? Nosso editor de corte.
que já vem com sobrenome. Que sabe exatamente onde cortar. Veja, É, incomodou. Veja, incomodou. Não, teve um que chegou em Portugal. Eu fui ver o corte. E de vez em quando são pequenas palavras. É uma coisa que tu fala. Tu joga, isso não existe, pô. Tipo, veja, tu não diz a FPF é uma vergonha, não sei o quê. Tipo, é alguma palavrinha que, Sabe o que foi pra ele? que ativou um gatilho. Sabe o que foi? Como é que a conta não fecha? Foi a primeira coisa que eu vi. Como é que a conta não fecha? De quê? Não, porque o vídeo é a conta não fecha. Ah! Ela tá dizendo que. Como é que a conta não fecha? Aí ele foi me detalhando a conta. Ele pegou. Porque ele veio explicar o custeio. Não, mas ele foi literal assim Ele foi literal, como se o dinheiro tivesse sumido. Eu disse, não, pô, isso tudo foi explicado. Alguém viu o corte assim? Não, agora que eu entendi. Não, a gente explicou tudo direitinho. Tá beleza. É isso. Nós somos o 45 Minutos. Deixa a curtida, se inscreve no canal, ativa as notificações e você pode virar membro aqui para dar uma força pra gente. Grande abraço. Nos Valeu. encontramos em outros conteúdos aqui do nosso feed. Até a próxima. Tchau, tchau.